Voltamos, gente! Boa noite! Vamos chegando, vamos chegando? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando! Chegando, sente-se aí no seu Vamos, sofá, vamos, não sei se vamos. está sofá. Vamos lá! Mas vai se acomodando. Tá tudo certo? Vocês Estamos estão de ouvindo? volta. Vamos lá, gente! Vamos embora! Vamos embora, vamos embora! É isso aí, vamos entrando, pessoal. Boa noite a todos. Voltou! Abençoa Jesus! Glória a Deus. Glória a Deus! Vai aí nesse avião, segue o mesmo passo, manda pra galera. Vamos ser edificados juntos nessa noite aqui. Pastor, acho que eu entendi o mistério aqui. Mistério, tem A mistério. gente esqueceu de orar antes de começar. Vamos orar. Aleluia, vamos orar. Amém? Amém. Bora que hoje está Vamos cheio de orar. chave. Bora. Amém. Pai, eu te louvo por essa noite. Te louvo porque tu marcou um encontro conosco. Sim, Senhor. Te louvo porque tu tens algo especial para falar aos nossos corações. Nós estamos aqui, eu e a pastora, não porque sabemos ou alcançamos um nível alto de conhecimento, de experiências, mas uma coisa nós fazemos, Pai, deixando aquilo que para trás fica, prosseguimos para o alvo. Amém. Nós queremos essa noite poder estar sensível ao Teu Senhor. Espírito para nos dizer. Então, meu Pai, fala conosco, no nome de Jesus, e muda a realidade das nossas vidas, Amém. para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Agora o negócio vai, meu amigo. Amém. Glória a O Deus. que estava travado foi destravado. Em As nome portas se de abriram. Jesus. Vai fluir. Gente, então, nós vamos falar novamente o que a gente já tinha introduzido, certo? Fala. Isso. A gente começou falando que a família, isso é uma frase de Lutero, né? Que a família ela é uma escola do caráter. É nesse ambiente de família, nesse ambiente familiar, que nós somos treinados para sermos a melhor versão de nós mesmos. É nesse ambiente que você é treinado para ser melhor do que você é hoje. Tá? Então é nesse ambiente de família que nós somos desafiados, que nós precisamos fazer inclusive sacrifícios para poder alcançarmos essa promoção, sabe, esse crescimento, esse caráter aprovado. Então a escola, a família é essa escola do caráter que treina as nossas vidas. Falamos também que tem pessoas que chegam até você para que você trate a vida delas, para que você seja um instrumento na vida delas. Amém. Mas a verdade é que também existem pessoas que vêm até nós, que elas são um instrumento de Deus para tratar as nossas vidas. São pessoas que pararam no nosso caminho para tratar algo em nós, para mexer algo em nós, para mudar algo em nós. Tá? Então é nesse ambiente familiar, é nesse ambiente de marido e mulher que nós muitas vezes somos desafiados a fazer sacrifícios. É chuva, minha gente. Desafiados a mudanças, a transformações. Tá? E é nesse ambiente que nós somos tratados, curados, restaurados, somos transformados para a glória de Deus. Amém? Sem problema, Ellen. A gente sabe que aí nessa digitação, às vezes eu também, sem querer, acaba indo uma carinha errada. Fica tranquila. Então, outra coisa que a gente falou é que nós precisamos respeitar as fases, né? Um namoro é diferente de um casamento, né? É fato que é diferente, mas existem ali muitos aprendizados que não podem ser, como eu posso dizer assim, negligenciados, exatamente. Porque eu acredito que ali também é a base, né? É ali onde a gente vai firmar muitas coisas, né? Ali onde a gente vai colocar alguns princípios, né? Para poder não ultrapassar as barreiras, né? Então, num relacionamento de namoro, você tem menos responsabilidade do que num casamento, né? Porque ali você está se conhecendo, ali vocês estão criando, né, uma intimidade, um relacionamento, realmente conhecendo um pouquinho do outro, né? E assim segue o namoro. Então, é importante a gente lembrar isso. Um namoro, ele não é um casamento. Um namoro é um lugar onde a gente vai se conhecer e onde a gente vai conhecer justamente as nossas debilidades, onde a gente vai conhecer justamente o que é que precisa ser melhorado. Por quê? Por que eu tô falando isso? Tiadna, alemão! Oi, gente! Oi, Wilkins! Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes nós queimamos as fases, né? Então, quantas pessoas você não conhece ou eu conheço que hoje está colhendo talvez um fruto
amargo, né? Por não ter respondido, por não ter respeitado a fase do namoro, né? Então, eu vou me casar logo porque eu não quero pecar, eu quero logo, para não ficar aí fazendo coisa que desagrada a Deus, eu vou logo casar. Erradíssimo. Pois é, tem gente esse que ponto acha de vista, né? que vai casar rápido, que é para poder fazer love todo dia. Pra fazer love todo dia. Que conversa é essa, minha gente? Aí depois que você ficar, você descobre que não é bem assim. Eu escutei um pastor que ele disse, depois que você casa, você sabe que não é meio assim, que love não é todos os dias, né? Enfim, então esse pensamento é um pensamento que faz você queimar as fases. Porque tira você daquele lugar de conhecimento, né? Tira você daquele lugar de aprendizado. Então você vai queima logo as fases. Então para um relacionamento ele poder crescer com princípios e com verdades, né, ele precisa ser respeitado, né, as fases. Porque não vai adiantar eu desrespeitar as fases e não colher lá na frente bons frutos, sabe? Amém. É tão ruim quando isso acontece, né? Porque depois que você casa, você vai precisar se esforçar para fazer o seu cônjuge feliz, enfim, você vai precisar realmente honrar aquela aliança que você fez perante o Senhor. Isso. E cada fase ela é importante. Como nós falamos, nós fizemos uma live sobre obediência e pelo feedback das pessoas foi interessante nós podermos realizar outra falando sobre o tema. Isso. Hoje nós estamos falando sobre obediência e casamento, obediência no casamento. Mas não necessariamente é uma palavra só para casais, casados. É uma mensagem também para você que está solteiro, para você que está noivando, né? E para você que já é casado. Como nós estávamos brincando na outra live. A verdade é que para você que é casado, o processo ainda vai ser mais difícil. Por quê? Porque já casou e você vai descobrir falhas, você vai descobrir coisas no seu parceiro, na sua esposa ou no seu esposo, e que você vai ficar, poxa, se eu soubesse disso antes, agora já era, filho. Casou, segue pra frente, vamos melhorar, vamos passar por esse treinamento aí, esse trabalhar. Pra você que tá solteiro, né, essa é a hora, sabe, de você escolher bem as pessoas, sabe? Essa é a hora de você, enquanto namorado, começar a aprender a conhecer os gostos, a conhecer os jeitos, a conhecer as preferências, como o comportamento, tá? Eu sei que às vezes o amor, a paixão, tenta colocar uma venda na gente, a gente não percebe algumas falhas. Exatamente. Mas é necessário esse período do noivado, do namoro, para quê? Para que a gente aprenda ou se conheça, para que então a gente decida se realmente é essa pessoa que eu quero viver o resto da minha vida com ela. Então, como a família é essa escola do caráter, de treinar o nosso caráter, nós começamos na nossa casa. A criação dos nossos pais, das pessoas que nos criaram, e vai todo esse processo até chegarmos nesse ambiente conjugal, nesse ambiente de família. Tá? Então, voltando para o tema sobre obediência, a primeira coisa que nós queremos abordar é obedecer às diferenças. Por quê? Porque é necessário nós entendermos que nós somos pessoas diferentes. Minha gente, e aqui, ó, aqui é diferente um do outro. Sabe, nós duas criações, minha gente. São duas criações diferentes, Não dois tem contextos como. diferentes. O pastor Cláudio Duarte, ele gosta de usar a expressão de famílias aglutinadas e famílias dispersivas. Então ele vai usar o exemplo de uma família, aquela família que gosta da muvuca, do fuzuê, sabe, do tumulto, e aquelas outras pessoas mais cautelosas, mais tranquilas, mais zen, sabe? Pessoas com um modelo patriarcal muito forte, né? Onde o pai sempre foi presente, sempre foi cabeça, sempre foi aquela pessoa, aquela voz ativa na família. E enquanto outros, a família era uma família de base matriarcal, onde a mãe era que tinha que fazer tudo, sabe? Porque não tinha um pai ou o pai era passivo. E era a mãe que tinha que fazer as coisas. O que é que acontece? Nós treinamos nossos filhos nesse ambiente. Treinamos os nossos filhos neste formato. Uhum. E acaba que às vezes você está com uma pessoa, né? Lua, ela foi criada nesse ambiente de modelo matriarcal. Quase que não sai, mas saiu. O modelo mais assim, né, amor? Onde a mãe é essa figura ativa, né? Então ela foi criada pela mãe, pela avó, a irmã morava junto, sabe? Então era um ambiente onde só tinha mulher. E aí nesse ambiente onde só tem mulher, onde a mãe é que manda, a filha, né, é ensinada a fazer o quê? A reproduzir a mesma coisa. Exatamente. Enquanto os filhos, no caso no contexto de homem, aprende a ouvir, né, ou seja, a obedecer a sua mãe, a obedecer aquela figura. Quando casa,
esse cara a casa só muda a pessoa. Se ele obedecia a mãe, agora ele vai obedecer a mulher, né? Exatamente. E segue. Sabe? Em contrapartida, uma pessoa que é criada nesse modelo patriarcal muito forte, ela vê o seu pai atuando, ela vê o seu pai de voz ativa. Naturalmente, um homem constrói esse caráter de também ser assim. Em contrapartida, a mulher, a filha que vê o pai assim e vê a mãe cumprindo esse papel daquela voz que está ali auxiliando, ajudando enquanto o pai tem assumido a liderança, ela aprende a ser liderada. E quando casa com alguém que tem esse modelo patriarcal, é fácil para ela. E quando acontece diferente, que um cara que é de modelo patriarcal casa com uma moça que é de modelo matriarcal, Jesus. Né? Dá choque. Por quê? Porque vai ser duas cabeças, duas pessoas querendo liderar, duas pessoas querendo pegar no volante. E é muitas das vezes aonde nós precisamos aprender a obedecer às diferenças. Exatamente. Precisamos entender que nós somos pessoas diferentes. E às vezes as pessoas dizem, pastor, é o seguinte, não, eu casei para ser feliz, né? Eu quero ser feliz, então eu vou casar para ser feliz. Ou tem aquelas outras pessoas que vai dizer que casou para fazer o outro feliz. Né? Mas a verdade é que porque eu sou feliz e quando eu caso com outra pessoa, nós estamos aqui para compartilhar a felicidade que nós já temos. Porque a nossa felicidade não está em riqueza, a nossa felicidade não deve estar em títulos, a nossa felicidade não deve estar em posses, a nossa felicidade não deve estar em outra pessoa. Nós já temos felicidade em nós porque Cristo está em nós. E o que nós fazemos, pastora, é compartilhar essa felicidade, sabe? Exatamente. É desfrutar dessa felicidade juntos. Então, obedeça às diferenças. E aí é importante frisar que você tem que ter essa mentalidade, você tem que ser feliz, né? Você tem que ser pleno em Deus. Porque se você casa com essa perspectiva, ela pode ser frustrada. E outra, ela vai ser frustrada. Porque são pessoas diferentes, né? Então, quando você casa com a perspectiva de tipo, meu amigo, a gente vai ser muito feliz. A gente vai ser feliz. Porque nós somos felizes, né? Então, isso muda. Eu me lembro que quando a gente se casou, em 2013, nós temos 7 anos de casados, nós fizemos agora, mas já temos 11 anos de relacionamento. Né? Esse ano a gente vai fazer 12 anos. A gente começou a namorar muito jovem, eu e Tony, antes de conhecer Jesus. Né? A gente já se relacionava, a gente já namorava. E eu me lembro que quando a gente casou, a gente estava muito animado, né? Muito feliz, porque realmente a gente estava fazendo aquilo para ser feliz mesmo. Né? É como se a gente tivesse pegando o nosso troféu juntos, né, e erguendo. E eu me lembro que quando a gente quando a gente viajou pra lua de mel? Pra nossa lua de mel, Chique. A nossa lua de mel, gente, a gente tem que falar depois aqui Agradecer aos nossos padrinhos que nos a abençoaram. gente tem que falar depois um testemunho sobre o nosso lua de mel. Mas enfim, nós ganhamos essa viagem para o Rio de Janeiro. A gente ganhou a ida, a gente ganhou o dinheiro minha gente ganhou tudo. O dinheiro para consumir lá, as passagens de avião, enfim. E a gente tava indo com a nossa maior alegria, né? A gente ainda é muito jovem, somos jovens, tá? Mas a gente ainda era mais jovem, né? Eu tinha 18, então eu tinha 21. Então a gente tava indo com o nosso coração grato a Deus. Então é importante você entender que a sua felicidade não pode estar em um relacionamento, né? A sua felicidade tem que estar em Deus, porque quando a sua felicidade está em Deus, você é completo. E você não fica dependendo do seu marido ou da sua esposa para ser feliz, né? Então, eu recebi uma mensagem um tempo desse, assim, falando, eu gosto tanto do seu jeito, você é tão paciente, você sabe lidar com as coisas de uma maneira... Mas por quê? Eu sou assim. Isso não quer dizer que às vezes eu e Tony a gente não se estressa ou a gente não se entristece com o outro. Sim, mas mesmo assim a gente aprende, sabe, a lidar e não ser abalado, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque a nossa alegria, ela não pode estar pautada nas circunstâncias da nossa vida, né? Me estressei, pronto. Acabou, todo mundo é chato, ninguém presta e tá, nada a ver, não pode ser assim, né? Nós precisamos ser sábios, né? Nós precisamos ser maduros e nós vamos falar sobre isso também, porque a nossa idade, ela não pode dizer se nós não somos maduros ou não, mas o nosso comportamento, a nossa reação, a nossa conduta, ela vai dizer se a gente é maduro ou não, né? Então, às vezes você vai ver uma pessoa de 50 anos, que é uma pessoa que não escuta o conselho, que não escuta
uma maneira, sabe, uma instrução, e você vê um jovem que não somente escuta, mas dá conselhos, né? Então nunca paute a sua idade para ficar na imaturidade. A sua idade, ela não define a sua maturidade, né? Verdade, o desejo de aprender, né? A disposição para o aprendizado, ela é que vai determinar, né? O quanto que você vai crescer, o quanto que você vai ser, vai amadurecer. Né? A idade conta, faz parte, né? Porque é verdade que uma criança ela não está pronta para o casamento. Por quê? Porque não tem idade. Um adolescente não tem idade para casar. Exatamente. Por quê? Porque não tem maturidade. Mas a verdade é que a gente conhece pessoas que passaram do ponto. E outra, um menino no corpo de velho. Amor, e outra, o que é que acontece? Tem gente que há casado não sei quanto, mas uma infantilidade no relacionamento. Gente, a maturidade ela já tem que estar crescendo no seu namoro. Né? Você já tem que estar crescendo no namoro na maturidade. Porque o que acontece? Uma criança, quando ela está quando tem duas crianças brincando com um brinquedo, o que é que o dono do brinquedo faz? É meu. Eu que digo como é que brinca. Por quê? Porque ele é egoísta, é uma criança, né? Então, muitas vezes você vê num casamento, é meu. É assim, sabe? É do meu jeito, é da minha forma. Isso, né? É porque você é assim. Sabe, às vezes você tenha calma, filho. Ela é mais nova do que você. Exatamente. Não entende a diferença. Então a gente precisa aprender a ver a diferença. Sabe, homens são diferentes de mulheres. Eu vi esse exemplo, achei fantástico. O que acontece? Quando você vê duas criancinhas brincando, um menino e uma menina, aí você chega pro menino, menino, qual é o seu nome? Quem fala primeiro? A menina. É João. Obrigado, querida. João, você tem quantos anos? 3. Menina, fica calado, tô perguntando pra esse menino. Ajuda, Jesus. É da mulher, sabe? Mulher gosta de falar, gente, sabe? Mulher Jesus. faz parte, né? Nem todas, é verdade. Mas, a maioria, geral, né? A maioria. Meu marido assim. Convive com um assim, ó, tá vendo, né? Isso, demais. E a gente precisa aprender a lidar com a diferença dos outros, sabe? Aprender a lidar, saber que ele é diferente, que não somos iguais. Muitas coisas podem até ser parecidas, mas vai ter coisas que não são parecidas. Exatamente. E você tem que ficar esperto para que isso não seja um motivo para que seja aberto uma legalidade, aberto uma janela, aberto, sabe, fazer um vendaval nesse problema, mas que a gente possa aprender a entender a limitação do outro, entender a criação do outro, entender como é que foi esse contexto e ambos juntos crescer nisso. Nós falamos sobre as fases e é isso que eu queria falar também. Essa seria a nossa segunda etapa, é falar sobre a obediência, obedecer os processos. Sabe? Não é porque eu sei que eu e Luana não somos iguais, que existem coisas que nós somos diferentes, eu preciso respeitar essa diferença dela, assim como ela precisa respeitar essa diferença minha. Isso não quer dizer que nós vamos ficar passivos de braços cruzados com relação à mudança. Exatamente. Não, eu preciso entender que é necessário entrar nesse processo. Embora sejamos diferentes e a gente precise respeitar isso um do outro, nós também precisamos entender que nós não podemos parar o processo da mudança do caráter. E também do amadurecimento. Do amadurecimento. Precisamos entrar nesse processo. Né? Saber que nesse relacionamento conjugal, nesse processo, que a gente vai treinando cada fase, cada etapa. Isso. A gente vai tratar nas nossas vidas sobre administração financeira, a gente vai tratar nas nossas vidas nesse ambiente familiar. O financeiro é ótimo, né, gente? Tratar o financeiro é uma bênção. Esse ambiente do cuidado com o corpo, do cuidado com a casa, do trato com o outro, sabe? A gente precisa ter essa percepção desse processo. Isso. Tá? E é interessante esses processos, gente, porque num casamento não vai parar os processos, né? É isso que te digo, não passará. Não parará. Você sempre vai ter que estar amadurecendo, crescendo, se esforçando, né, para cada processo. Aleluia. Quando a gente se casou, gente, vocês não têm noção. Por quê? Como o Tony já disse, eu morava com a minha mãe, com minha avó e com a minha irmã e com os meus tios, sendo que na nossa casa só morava nós 3. E eu não aprendi a cozinhar. Tipo assim, eu sabia fazer um ovo, sabia fazer um macarrão, mas assim, uma coisa muito rasa, muito básica, da básica. E quando eu me casei, minha sogra tá na live, te amo,
Quando eu me casei, o que é que acontece? Tony, ele veio de uma família que sempre beneficiou de todas as formas. Em que quesito? Um café da manhã excelente, um almoço excelente, às vezes com pouco, mas eu digo assim, na qualidade, né? Sempre era comum a boa refeição. Feijão, arroz, macarrão, carne, umas coisas diferentes. E lascou. Desculpa a palavra, lascou, porque eu não sabia, minha gente, cozinhar o bichinho. Depois de 3 anos que eu fui cozinhar o meu primeiro feijão, morrendo de medo da panela de pressão. Quando a bicha começou a pegar a pressão, eu corria num medo, mas me esforçava, ia lá, fazia, botava a panela com cuscuz sem a água, quando a catinga de queimada, eu digo, pelo amor de Deus, o que é isso? Quando eu ia olhar, água, faltava água. Minha gente, o café eu não sabia fazer direito. Pense numa resenha. Mas o que aconteceu? A gente precisou passar por mais um processo. E é esse tipo de processo que a gente precisa aceitar. Porque se eu não quisesse esse tipo de processo, eu não casasse, né? Se eu não quisesse cozinhar, se eu não quisesse lavar, se eu não quisesse enxugar, se eu não quisesse arrumar a casa, não casasse. Não posso ter empregada agora. Eu que faço, né? Então, assim, a gente precisa entender isso, que vão ter processos que a gente não vai querer passar, mas que a gente vai ter que passar. Se você não quisesse passar, você não casasse, né? Então, isso é muito importante a gente entender. Quando você casar, quando você estiver iniciando, ou você que já está, você precisa entender que esse papel e essa responsabilidade é sua, é sua. É sua. É nossa. É nossa. Então, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Eu não vou esperar alguém chegar na minha casa e olhe que, gente, várias vezes eu tinha uma desculpa comigo, que era assim, eu trabalhava, quando eu trabalhava lá no centro? No centro, por exemplo, no comércio. Eu trabalhava no comércio e eu saía com o Tony de 8 da manhã. Saía não, estava lá de 8 da manhã, a gente só voltava às 6h30 da noite. Minha casa parecia que o furacão tinha passado aqui dentro. E isso passava 2 dias, 3 dias, 5 dias, uma semana. Banheiro? Menino, passava acho que uma semana, eu só lavava na outra. E isso foi um processo que eu precisei vencer pra mim. Eu digo, rapaz, não tem condição não. Daqui a pouco ninguém entra mais nessa casa. Ninguém entra. E eu precisei me posicionar, porque quem é que tem que fazer isso? A gente só fazia a faxina, eu acho que uma vez na semana. E olhe lá. E olhe lá, quando se tinha não, célula. era glória a Deus pelas células, que era aqui na minha casa e que a gente tinha que fazer pra receber os nossos irmãos. Mas assim, era muito comum isso acontecer. E existia um momento que eu precisei. Tony, ele é muito organizado, então ele ama ficar em casa de pé descalço, então eu via ele com sandália, ele não gostava, ele expressava na forma de falar, no rosto, assim, o desgosto de estar vendo a casa dele suja, né? Então eu tive que me levantar e tirar toda a minha preguiça porque era minha responsabilidade. Pouco importa se eu trabalho ou não, eu tenho uma obrigação dentro de casa. E aí, mais uma vez, eu repito. Se você não quer ter obrigações, fique do jeito que você está. Se você quer ter sua mãe lavando suas roupas, fica aí, né? Se você quer ter essa mordomia que você tem, não case. Agora, se vai casar, entenda as suas responsabilidades e aceite os processos. Está casado. Né? E se está casado, aceite os processos. Porque, como eu falei... Se reinvente. Exatamente. O processo, ele não vai parar de acontecer, né? Então, nós somos jovens, eu sempre estou atualizando aí, por exemplo, sempre falo coisas nos meus stories, mas vocês acham que eu só faço isso? Não. Tem roupa pra lavar, muita live. Limpar, pra fazer, live louça. é live louça, live é live roupa. casa, é live, entendeu, minha gente? Então, assim, nós precisamos aceitar os nossos processos. De repente você tá aí na sua casa, você já é casado, você tá enfrentando uma luta como essa. Poxa, eu não tenho coragem de fazer nada, essa quarentena parece que piorou, a minha preguiça triplicou. É hora de se levantar, né? A gente não vai poder dar essas desculpas porque a gente tá de quarentena, né? Hoje mesmo eu ia limpar a casa, não tive como limpar, mas amanhã já tá na minha lista. Amanhã eu vou ter que limpar, amanhã eu vou ter que ajeitar. Ia lavar roupa, desistir por conta do tempo, mas amanhã é um novo dia. As obrigações, elas vão precisar acontecer, né? Então, assim, obedeça os processos, não fuja deles.
Quanto mais demorado você vencer esse processo, pior vai ficar pra você, né? E para o casamento, então, e para o relacionamento. Então, quem tá na condição de namoro e noivado, avalie essas questões, porque elas são extremamente importantes, né? Isso. Se você está casado, viva o processo, né? E se você quer noivo e namorado, essa é a hora de você conhecer a pessoa, né? Nós falamos sobre a diferença que existe nas criações, a diferença que existe no jeito, sabe? Tanto até mesmo pela parte homem e mulher. Existe uma diferença e é necessário nesse ambiente de noivado que você precisa analisar, ver, conhecer. Estou na live louça nesse momento. Aê, Elaine, lá. Não entre em julgo desigual, né, que a Bíblia vai falar, para a gente poder entrar nesse ambiente. E sabe, entrar em julgo desigual é isso, é você poder entender que vai dar certo, porque nós temos muita coisa em comum. E no final das contas você vai descobrir que existe muita coisa ainda que você precisa treinar, mudar, né, porque depois que a gente casa, é outra ideia. Você quando briga, você não vai para cada um para sua cama, não. Você tá numa cama só, vai dormir um ladinho do outro, de cara feia, mas dorme ali do lado de cara feia. E outra coisa que eu queria enfatizar também sobre essas questões de acho que dá pra gente enfatizar aqui no outro ponto. Não, vou falar agora. O que é que acontece, gente? Quando a gente se casa, a gente não pode se dar o luxo de dizer assim, amor, suas contas e minhas contas. Não pode, isso não existe. É literalmente as nossas contas, né? Por que eu estou falando isso? Porque a Tony me falou essa questão de dormir na mesma cama, e às vezes a gente quer dividir muitas coisas. A gente divide a mesma cama que dorme, a gente divide a mesma casa que mora, mas a gente não quer dividir contas, né? A gente não quer dividir responsabilidades financeiras, posso dizer assim. Então, isso é muito importante. Não ache que quando você casar, você vai ter suas contas, a mulher que quer fazer as unhas, que quer ajeitar o cabelo, que quer fazer a sobrancelha e que quer fazer... E o marido vai ter as contas. Não, vai ser a conta de vocês, né? Então isso é importante, porque no casamento a gente não pode dividir só certas coisas, né? A gente precisa dividir realmente tudo, né? E eu acho isso muito importante. Isso que eu vou falar agora, eu não quero dizer que é uma regra, mas no meu início de relacionamento, eu e Tony, a gente tinha muito essa questão de organização financeira já, né? Então, Giovana é terrível. Então, o que acontecia? A gente... Me perdi, o que eu estava dizendo? A gente teve muita organização financeira no começo. Sim, no nosso namoro, exatamente. Então, o que acontecia? Os dois trabalhávamos no comércio e a gente sempre nós juntávamos os nossos recursos. Os nossos mesmo, o meu e de Tony. Juntávamos num lugar só e aí a gente administrava para pagar as contas e tal. Não tinha minhas contas e suas contas. Quando isso aconteceu, e aí a gente saiu do comércio, ela saiu do comércio, passou um tempo desempregada, depois ficou autônomo, vendendo bolo de pote e tudo mais, e aí retornou no último emprego. Né? No último emprego eu acabei que estava conseguindo, como ela passou um tempo sem poder ajudar financeiramente, eu assumi as contas. Maridos assumam, viu? E é o que acontece? Linda, assumir todas as nossas responsabilidades. Eu sempre deixava a coisa de forma controlável. Exatamente. Nunca fui esse cara que gastava mais do que eu podia. Nunca saiu fora do meu controle. Sempre aprendi a dar um passo, porque na verdade nunca tive muito. Então eu tinha que aprender a lidar com aquilo e esperar, ter paciência, enfim. E é o que acontece. Organizei, fiquei pagando, tava dando no meu orçamento, sem precisar dela ajudar. Começou a trabalhar. Eu nem fiz muita questão de a gente poder juntar de novo. Só que deu problema. A gente precisou fazer isso de novo porque a mulher estava precisando de um auxílio administrativo. Exatamente. Né? Então, assim, a gente vai precisar. E se você já é casado e sofre disso, você precisa realmente avaliar junto com o seu marido. Né? Aí é onde eu quero entrar no nosso terceiro ponto, que é obedecer o diálogo. Olha. Sabe? Por quê? Não é porque eu, como um homem que estava sabendo administrar as finanças,
que eu vou dizer que todo casamento é homem que tem que administrar. Verdade. Porque às vezes, de repente, a mulher administra melhor. E a gente conhece mulheres, Conheço mulheres. casais que a gente aconselha, que conversa, que as mulheres administram melhor. porque elas sabem, elas têm mais controle, né, amor? Mas o que é que tem que acontecer? O diálogo. Exatamente. Né? Tem que aprender a respeitar o diálogo. Sabe qual é o ponto máximo da confusão, da discussão? É o silêncio. Porque as pessoas, o casal já chegou ao ponto de que já cansei de falar, já falei demais, não mudou, não resolveu, e acha melhor ficar em silêncio. Gente, rapidinho, antes de o pastor concluir. Tem uma caixinha com interrogação aí, não sei se aparece pra você. Se de repente você quiser fazer alguma pergunta, porque aí só a gente vê essa pergunta. Mas se você quiser fazer alguma pergunta aí, a gente pode ir respondendo também, depois que a gente concluir. Beleza? Isso. E eu estava falando sobre a obediência ao diálogo. Sobre o diálogo, né? Então, é necessário a gente poder dialogar, para que o diálogo nos ajude aonde? Nos ajude no processo, aprender a conversar por causa do processo, e também a conversa, o diálogo vai ajudar no primeiro ponto, que foi sobre a diferença. Tá? O que é que acontece? A palavra sinfonia, né, fala em soar juntos, sabe? Um único som, um som harmônico, sabe? Cantar juntos. E o que é que acontece? Jesus vai falar que quando duas pessoas elas concordam, deixa eu ler o versículo 19 de Mateus 18. Em verdade, também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem, é a mesma raiz no grego para sinfonia, né, a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está no céu. Então, se vocês concordarem, se vocês soar juntos, sabe, uma sinfonia, um som de acordo, um conjunto harmônico, como é distonante, como você vê a diferença em um ambiente, em uma banda, onde está se tocando em um tom e alguém sai do tom, ou alguém desafinado começa atrapalha, tira a concentração. O que é que aconteceu? No céu havia um louvor que estava sendo entoado e alguém quis trazer um tom diferente, alguém quis destonar a sinfonia. Essa pessoa fez o quê? Ela foi expulsa. E você sabe quem é essa pessoa? Essa pessoa foi expulsa porque ela estava destonando. Sabe, num casamento é necessário caminharmos nessa sintonia, sinfonia, harmonia. A gente aprender a caminharmos juntos, sabe? E como é que a gente consegue alcançar isso? Através do diálogo, sabe? E assim, é um processo, como nós já dissemos. Eu não sou essa pessoa melhor do mundo de lidar, né? Lua sabe como, inclusive sobre o diálogo, às vezes tem alguns homens que é mais difícil pro diálogo, outros não. Tem Giovanni aí que é super fácil pro diálogo. É fácil pro diálogo, mas tem homens que é mais difícil no diálogo. Hoje a gente estava até conversando, preparando a reflexão e falando sobre a questão do diálogo. Ela muito bem, tá vendo? Tem que dialogar, porque tem hora que você fica calado. Eu disse, mas rapaz, é porque às vezes eu prefiro ficar calado do que falar besteira. Né? Enfim, a gente entrou nesse ambiente do diálogo, porque é necessário. É necessário. Estão dizendo que não está aparecendo a interrogação. Eu não sei, então, para mim aparece. Mas aí qualquer coisa vocês deixam uma pergunta. Quando a gente disser assim, quem quiser fazer pergunta, aí vocês deixam, beleza? Eu não sei por quê. Gente, e o que é que acontece? Tem gente que tem diálogo tem mais diálogo com as pessoas de fora do que com aquelas pessoas que convivem com você. E isso também é algo que é muito essencial. Porque você tem, às vezes, mais compromisso, amor, com as pessoas de diálogo fora de casa. Você conversa mais, você extravasa mais, você sonha mais do que com a pessoa que mora dentro da sua casa com você, divide tudo com você. Né? Então, isso é muito... É um ponto assim, de extremamente importante, porque a gente não pode dizer que a gente tem essa parceria se a gente não dialoga, né? Então é algo que também, para uma pessoa que está, né, iniciando o relacionamento, já namora, já é noivo, não pode, né, descartar o diálogo no relacionamento, né? Às vezes acontece também, a pessoa dialoga muito no namoro, no noivado, quando casa, a pessoa ativou o modo mudo do relacionamento, né? Então, quando se chateia,
fica diferente, não se comunica, não consegue expressar aquilo que gostaria, e ali vai acumulando no coração, né? Ali vai fazendo também uma barreira, uma fortaleza. E no lugar de você começar a crescer nessa área, você começa a regredir, né? E o que é que acontece? Quando você começa a perder diálogo, quando você começa a perder pequenas coisas no casamento, você vai perdendo a admiração, né? Isso, porque o que acontece? O amor é a soma de admiração e respeito. E respeito. Sabe? Então, quando você vai ouvir o relato de que não é porque o amor acabou. É porque antes de acabar o amor, acabou a admiração e acabou o respeito. Você conhece essa pessoa e você começa a admirar essa pessoa. Caramba, uau, essa pessoa é massa. E quando você começa a se aproximar e conhecer as qualidades, aí você vai construindo cada vez mais um respeito. E quando você entra num ambiente onde a coisa começou, o encanto acabou, e você diz, acabou o amor, é porque antes disso acabou a admiração e acabou o respeito. Né? Então, a gente precisa muito no nosso relacionamento preservar a admiração. Exatamente. E o respeito. E o casamento, especificamente, é um lugar onde a gente precisa diariamente, diga aí, diariamente. Diga aí, irmão. Diariamente. Regar, né? A gente precisa todos os dias colocar aguinha, sabe? Porque é do casamento, até assim, trazendo para o termo familiar, filhos e tal, você começa a sua família com seu marido. Aí você tem filhos, os filhos eles vão crescer, eles vão casar e eles vão ir embora, né? E depois vai ficar você e o seu marido. E a pergunta é, o que é que vocês estão plantando e o que é que vai restar quando os filhos forem embora? Será que vai ficar somente uma tristeza? Ai, minha vida não é mais a mesma, né? Porque os filhos, eles são aquelas pessoas que vão, né? O casamento, ele vai ficar, né? Então a gente tem que ter muito cuidado no nosso casamento. A gente precisa cuidar do nosso casamento com muito amor, né? Com muito respeito, com muito carinho, né? Porque isso realmente vai ser o fundamento, né? Até que a morte nos separe, até que a morte nos separe, exatamente. As escrituras. Né? Nós temos filhos, nós treinamos nossos filhos, ensinamos nossos filhos para que eles possam construir as suas famílias. Exatamente. E às vezes o que acontece? Tem pessoas que depois de enviarem seus filhos, se vê com uma pessoa que nunca não parece diferente. Exatamente. Não conhece mais. Exatamente. Pessoas que esqueceram e deixaram de lado esse relacionamento e focaram só nos filhos. Só nos filhos. Né? Tem que focar nos filhos? Tem. Mas não pode esquecer o meu cônjuge, porque ela é a minha costela, Exatamente. Ela é a minha outra metade. E aqui eu não quero desmerecer o cuidado que a gente tem com os filhos, mas eu não quero que você se esqueça. Saber colocar a quantidade certa de atenção. Exatamente, eu não quero que você se esqueça que quem começou essa trajetória com você foi seu esposo ou sua esposa. Você só tem né? filho por conta de vocês dois. Desse primeiro né? Então é importante, os nossos filhos é uma herança, é um presente, onde a gente recebe, a gente cuida e a gente envia. Né? Então a gente às vezes vê muitos pais com os filhos de uma forma que esquece realmente o casamento. E a gente tem que ter esse cuidado. E o que é que a gente ensina de forma inconsciente para os nossos filhos? Para que quando eles estiverem nesse mesmo ambiente, eles façam o mesmo com o seu perguntando, com o seu parceiro. Quando é que vem os filhos? É mistério. Em agosto. A gente tá em agosto. Gente. Agosto de Deus. Agosto de Deus, sabe? Então né? tem pessoas que acabam ensinando isso de forma até inconsciente. E quando os seus filhos crescem e casam, acaba reproduzindo esse cuidado extremo e excessivo com os filhos, esquecendo assim o seu cônjuge. Tem que aprender a dosar, aprender a amar os dois. Amor tem de sobra, porque a fonte de amor é Deus. E ele habita na gente. E ele é uma fonte inesgotável. Você tem amor pelo seu esposo, tem amor pelos seus filhos. Dá para amar todo mundo, porque Deus é amor e Ele vai fazer esse amor brotar. Exatamente. Então, aprender isso, né? A dialogar, aprender a poder entrar nesse ambiente onde os dois vão sendo treinados e habilitados para isso. Falando sobre o diálogo, a verdade é que existe um tempo certo para conversar certas coisas. Às vezes na hora que a coisa esquentou, que já estamos no debate, não, estamos conversando, vamos terminar de conversar. Né? Só que às vezes tem coisa que, não, vamos esfriar a cabeça, depois quando a coisa acalmar, tranquilozinho, a gente conversa. Aí às vezes você vai ver que a conversa teve outro tom, teve outro caminho, porque as duas cabeças estavam
mais tranquilas. Exatamente. Então, e tem coisas que eu não consigo, que eu preciso de ajuda. Preciso que o meu pastor, preciso que pessoas que possam me ajudar para dialogar com a minha esposa e vice-versa, né? Precisamos de pessoas para nos ajudar a treinar a gente nesse processo. E a coisa é que essa conversa precisa acontecer aqui mesmo, né? E assim a gente vai passando por esse processo do casamento, amadurecendo, crescendo e desenvolvendo. Isso. Para a glória de Deus. Então, o que é que nós precisamos fixar, né, na nossa mente? Para os solteiros, não pulem as etapas. Ou, melhor, para os que namoram, né? Não pulem as etapas, né? Os noivados da mesma forma. Não pulem, aprendam, né? Sejam realmente aprendizes de cada dia de relacionamento, né? Quando a gente começou a namorar em 2008. E nós éramos muito imaturos, gente. Eu tinha pouca idade mesmo. Então, a gente precisou realmente crescer junto, né? Eu e Tony, nós crescemos juntos, né? Eu me lembro que quando a gente realmente não tinha nada, gente, quando a gente começou a namorar. Eu me lembro que Tony começou a ter uma bicicleta. E a gente começou a andar no Castelo Branco, a gente morava no Castelo Branco, a gente ia pra praia de bicicleta. Então, assim, eu quero falar agora nesse ponto também sobre sonhos, né? É importante você sonhar com o seu cônjuge, com o seu namorado, com o seu noivo, com, enfim, seu marido. Não deixe de sonhar, né? Eu e Tony, por exemplo, eu sou uma pessoa que às vezes eu fico muito nas nuvens, assim, sabe? Com muitos sonhos e projetos na minha mente. E quando a gente olha de 2008 pra cá, a gente vê a fidelidade de Deus nas nossas vidas, né? Então, sonhos que pra gente eram coisas impossíveis, eram coisas que a gente não imaginava, às vezes. A gente até algumas coisas imaginava, mas outras realmente não faziam parte da nossa mente. E hoje a gente tem, né? Então hoje a gente tem a possibilidade, a gente sonha junto. Rapaz, a gente quer fazer isso, né? A gente quer conquistar isso aqui. A gente tem... Eu tô indo a resposta de Diego pra Branca. Qual é o momento do namoro? Sabemos que está na hora de casar. Depois do noivado. Essa foi boa. Mas, Jesus. Mas, assim, só pra concluir, a gente responde essa pergunta. Esse Branca, rapidinho. E a gente precisa sonhar junto. A gente precisa colocar no papel os nossos objetivos. Tem gente que não sabe nem o que é fazer isso com a esposa há anos, ou com o esposo, né? Então a gente precisa ter esse planejamento de sonhos também. Isso, quais são as nossas expectativas? Os nossos objetivos. Isso, e essa é uma das coisas que eu vou até responder já entrando na resposta de Branca, na pergunta de Branca. Como eu sei que é o momento certo para casar? Estamos namorando. Primeira coisa é avaliar qual é a expectativa do casamento, ou desse relacionamento. Qual é o objetivo, qual é o sonho? Como nós já falamos. Tem gente que experimenta o crente para não pecar e quer casar logo para fazer o quê? Love. Para fazer love. E aí coloca uma expectativa errada. É uma expectativa rasa. Exatamente. Para você definir que está no ponto de casar. Isso não pode ser uma coisa que você, vamos casar para não pecar. Não, calma, né? Isso. E aí no base dos motivos de divórcio, dos motivos de discussão no casamento. Vai ser muitas vezes finanças, vai ser muitas vezes a organização na casa, ou a mulher é organizada e o homem desorganizado, isso da briga, da treta, ou o homem gosta de organização e a mulher é desorganizada e por causa disso da treta, sabe, da briga, sabe, são coisinhas desse tipo. Sobre a questão do ciúme, né, qual o nível de ciúme, enfim. Então tem coisas que a gente precisa ver como é que está a situação dos dois. Como é que é a organização? Eu sou uma pessoa que gosta de coisa organizada. Aí eu vou me aproximar de Lua, a gente tá namorando, e deixa eu observar como é que ela é a organização dela na casa dela. Como é que ela trata a sua mãe, como é que ela trata o seu pai. Se fosse olhar a minha organização, meu Deus, foi grave. Meu Deus. Então, essas coisas vai me dar base para eu dizer, acho que dá para eu assumir essa responsabilidade. Afinal das contas, enquanto cristãos, nós precisamos pedir um norte a Deus. Uma direção, uma confirmação. Para que Deus nos confirme a pessoa certa. Isso é muito show. E o tempo certo. Nós, quando a gente começou a namorar, a gente não era da igreja. Não estávamos na igreja ainda. Estávamos nos caminhos do Senhor. Nos convertemos
E aí, então, nós precisamos avaliar o nosso relacionamento, o que é que estava errado, o que é que a gente precisava alinhar com E Cristo, amor, e a gente até orou pra saber se realmente era de se Deus. era da vontade de Né? Deus ou Tanto não. tempo já a gente namorava, mas a gente queria, Senhor, esse relacionamento é do De vez, Senhor. inclusive, de eu ir para eventos na igreja, E eu ir pra eu outros, ir para nada a ver. campeonato de futebol, porque ela gostava, que ela jogava na época. Ah, você tem que falar de outra pessoa. Meu irmão, eu saí das drogas, eu tô apaixonadão por Jesus, querendo. E no Quer começo jogar, ainda, ela gente. ainda estava muito dividida com o futebol, com as amigas e tudo mais. Teve o tempo dos dois se entregar cada vez mais. Né? E então, quando nós marcamos a data do casamento, marcamos a data em 2012. Né? Foram 10 meses para que a gente casasse. A gente marcou mais ou menos um período assim de 10 meses para frente. E, enfim, até que a gente então casou. Né? Casou e é isso, assim, você precisa aprender a tanto estar sensível a Deus, para Deus lhe mostrar o tempo certo, como você, depois que respondeu as perguntas que podem ser motivos de briga no casamento e viu que essas respostas estão bacanas, porque dá, né? Então já são pontos que vai lhe aproximar e marcar noivado, data de casamento. Então a gente aprendeu a passar tudo isso, né? A gente passou um tempo no namoro, um tempo no noivado, e agora estamos casados, estamos passando o tempo de casado sem filhos, para então, quando chegar o tempo de casado, com filhos, né? Mas até então estamos desfrutando do nosso tempo de casados sem filhos. Desfrutando como? Servindo de forma assim, 100%, de forma muito intensa no reino, né? E aí vai um conselho, né, pra gente, pessoas crentes em Jesus, que têm um propósito de Deus, né? Gente, é tão lindo a gente poder se lançar no Senhor, né? Nesse tempo que a gente tá aí namorando, noivado, e quando a gente casa, que maravilhoso mesmo, né? Então, assim, se você, né, tá aí, namora, é noivo, gente, se lance em Deus, né? Busque realmente agradar o coração de Deus, porque o Senhor, ele se responsabiliza, né, em tudo aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, né? Então eu e Tony, a gente sempre teve uma sede por Jesus, né, no nosso coração, e era algo que a gente sempre criou de expectativa em Deus, né? De querer realmente se lançar e viver os sonhos de Deus, né? Então eu aconselho isso, né? Busque e deseje os sonhos de Deus, né? Queira viver aquilo que o Senhor tem para cada fase que você, para cada estação, né, que você tá passando, né? Cada estação ela é valiosa no ensinamento, no processo, no crescimento, né? Então, aproveite cada estação, né, para florescer e para aprender. Coloque Agora, Jesus no centro, mano. isso. Porque a palavra vai falar várias situações sobre isso. Uma que me veio à mente agora é quando a Bíblia vai falar que se não for o Senhor, o vigia, né, aquele que guarda a cidade, em vão vigia o sentinela. Ou seja, se não for o Senhor o fundamento, se não for o Senhor o firmamento, se não for o Senhor aquilo que nos uniu, sabe? Se os nossos propósitos não foi determinado em Deus, sabe? Então, é Ele que tem que fazer isso, porque se for Ele que é o vigia, se é Ele que guarda a cidade, então, amigo, eu tenho que fazer a minha parte, o sentinela tem que vigiar? Tem que vigiar, sim. Mas o Senhor está no comando, o Senhor está na frente, o Senhor é esse cordão de 3 dobras, sabe? Que nos mantém unidos e ligados. Amém? Então esse é o desafio. Vamos construir uma sinfonia juntos, vamos cantar juntos, em um só som, uníssono, sabe? Andarmos unidos, né? Nesse relacionamento, dialogando, aprendendo a diferença, respeitando tudo isso, respeitando os processos, permitindo ser tratado por Deus. Gente, eu tô vendo aqui Núbia. Oi, Núbia, um beijo. Deus abençoe. Núbia, minha gente. Ela tem uma padaria lá no Castelo Branco e ela já é cristã há muitos anos. E quando eu me converti, ela me dava tantos conselhos da Bíblia. Você foi tão especial, viu, Núbia? No meu crescimento, no meu início de caminhada ali. Eu louvo a Deus pela sua vida. Um beijo bem grande no seu coração. Gente, eu queria saber agora, quem tem perguntas relacionadas ao tema, aquilo que nós conversamos, ou de repente você quer tirar alguma dúvida, a gente tem aí uns minutinhos, quer tirar alguma dúvida relacionada a uma situação atual que você está enfrentando, né? De repente você está enfrentando alguma situação no casamento e você não sabe como lidar.
enquanto você vai escrevendo aí a sua pergunta, uma coisa que eu me lembrei, que se você é esposa, se você é o esposo, se você é a noiva, se você é o noivo, se vocês estão assistindo juntos de repente, né? Quem assiste, quem conhece, né, na realidade, quem começa a conhecer as verdades de Deus é aquele que tem que tomar iniciativa, né? Então, se você escutou aqui verdades, você precisa tomar iniciativa com relação ao seu relacionamento, né? Você precisa dizer assim, opa, é o que eu vi, pronto, eu vou aqui me levantar e fazer o que precisa ser melhorado. Sim, gente, nós vamos marcar sim outra live, né, relacionada aí ao tema de obediência ou algum outro tema, o Senhor vai nos dizer aí. Vocês querem uma live sobre casamento, é? A gente pode pontuar depois algum. Claro. E aí, alguém tem alguma pergunta pra gente responder? Deixa eu ver. Cadê a galera que gosta de fazer as perguntas? Vamos lá, minha gente. Pois isso. E até falando sobre essa questão do concordar, uma das pessoas dos nossos dias, que é uma pessoa muito especial, que fala sobre essa questão de casamento, assim, com uma graça tão linda, é o pastor Cláudio Duarte, né? E eu até me lembro dele falando sobre essa questão do concordar, que ele disse que é interessante que nessa questão do casamento, a gente aprenda essa sinfonia, como eu acabei de dizer. A pessoa que eu vou me casar, quando a Bíblia vai falar sobre o jugo desigual, é sobre isso. Pessoas que têm propósitos diferentes, têm expectativas diferentes, têm ideias diferentes. Exatamente. E acaba dando errado. Tipo, um cara é crente e aí quer se relacionar, quer namorar, mas vai casar com uma pessoa que não é. Uma hora a coisa dá errado, sabe? E até ele brincou falando, olha, crente casa com crente. É católico? Casa com católico. Você é espírita? Casa com espírito. Sabe? Se você... Ele mais outros, né, gente? Se você é terrorista, casa com terrorista, porque um arma bomba e o outro explode. Sabe? O que importa é que eles estão juntos. O que importa é que eles estão juntos. Se você é espírita, um leva o copo d'água, outro leva o pano branco, sabe? Se é católico, um está levando o texto, o outro vai rezando. Se é crente, um está levando a Bíblia, o outro está expulsando o demônio. O que importa é que está junto, né? Mas estou falando sempre para pessoas que querem acertar no casamento. Pessoas que querem acertar nessa área, né? Então, deixe Deus conduzir o seu coração. Tenha paciência. Respeite os processos. Seja sábio, seja dócil. Né? Lá em Efésios vai falar o quanto nós precisamos ser humildes e dóceis. Seja ensinável também. Então, assim, que a gente possa ter esse coração, né, ensinável, que a gente possa ter essa disposição para andar a 2ª milha, a 3ª milha, a 4ª milha, por amor mesmo. Né? Se de repente você está aí já casado e tem o seu cônjuge é uma pessoa que é muito difícil, que é muito delicado, né? Peça a Deus sabedoria, né? Para saber lidar e para saber ganhar, né, essa pessoa. Lembrando que o casamento é um terreno, é um jardim, na realidade, onde a gente precisa ir lá todos os dias regar, né? Isso. Casamento em uma palavra, pastor Tony, defina. Casamento em uma palavra? Eita. Casamento em uma palavra. Missão. Missão, superação. Missão. Né? Missão porque quando me vem à mente... Muitas palavras. Me vem à mente Abraão. Deus chama Abraão para sair daquele lugar, para que ele seja pai de muitas nações. Sai da tua terra, da tua parentela, para um lugar que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Em ti serão abençoados todas as famílias da terra. Amém. Se tu uma bênção. Então é uma missão. Família é uma missão. Casamento é uma missão. Qual missão é essa? Estabelecer a vontade de Deus, sabe? Estabelecer o governo de Deus. Família é projeto de Deus. Foi Deus que criou, foi Deus que idealizou a família, né? Então Deus ele se denomina como um pai. Ele tem a segunda pessoa da Trindade, é o filho, sabe? Porque existe esse ambiente familiar. Ele construiu o primeiro casamento. Quem celebrou foi Deus, entre Adão e Eva, a primeira família de homens, sabe? Porque Deus ele criou o casamento. E com qual objetivo que Deus criou o casamento? Para estabelecer o reino dele. Porque Deus chamou Abraão
para que Abraão, através de uma família, ele construísse uma nação e através dessa nação o governo de Deus fosse estabelecido na terra. O que é que a nossa família serve? Para estabelecer o governo de Deus na terra. Porque o Brasil está bagunçado? Porque a igreja esqueceu de que a família precisa ser esse instrumento de estabelecer o governo de Deus. Precisamos voltar a reconstruir as nossas casas, reconstruir a educação dos nossos filhos, reconstruir as gerações que vão vir futuras, para que então a gente veja um Brasil reconstruído. Começa em casa. Casa forte, família forte, nação forte. Isso. Família forte, nação forte. Amém, gente. Um momento inesquecível do casamento de vocês. Meu Deus. Meu Deus, são tantos, né, amor? Eu acho que... Eu acho que definir um é difícil, mas Um dos que a gente, assim, o primeiro, né? O primeiro do casamento, assim, que impactou as nossas vidas foi, de fato, a lua de mel. Quando nós casamos, foi um sonho, casamos na praia, de pé na areia. E então nós ganhamos uma lua de mel para ir para o Rio de Janeiro. Nunca passou na nossa cabeça que a gente ia andar de avião, ou quando a gente ia andar de avião, especialmente ir para o Rio de Janeiro. Que ver. A gente assim, ó. O nosso hotel ficou literalmente na orla de Copacabana, sabe? Era pé na areia. Só Jesus. E então a gente olhava assim para o ambiente, em cima lá do Corcovado ou então do Pão de Açúcar, e o pensamento era: Deus fez grandes coisas por esse povo, por isso nós estamos alegres. Quando Deus trouxe cativos de Sião, foi como um sonho. Estávamos como quem estava sonhando. Foi lindo, foi benção. Qual o momento certo para ter filhos? Eu acho que o momento certo para ter filhos... Oi, Chi, beijo. É o momento onde os dois estão receptivos àquilo, né? Eu acho que também existe um tempo, sabe, certo para esse momento. Eu acho que é um momento tão especial, né? E no nosso caso, por exemplo, a gente não tem nenhum filho ainda. Então a gente planeja, né? Ai, Senhor, né? Quando for o tempo certo da gente ter um filho. Isso. Então eu tenho certeza que vai ser que é um momento assim onde os dois precisam estar também. E aqui eu quero abrir um parênteses. Muita gente, filho é de Deus, é bênção, é bênção. Às vezes muitas pessoas falam: não, mas quando Deus manda, Deus manda. E amém. E Deus manda. Quantos filhos vieram para mudar muito casamento? Uhum. Quantos filhos vieram para reconciliar, para restaurar, e foi bênção. Mas aonde é que está o nosso papel de nos organizarmos? A gente não pode anular a nossa organização, sabe? Porque se eu entro só nessa ideia de que se vir foi Deus que mandou, então é bênção, a gente pode acabar relaxando e tendo filho antes do tempo. Como um filho antes do tempo? Um namoro ou um noivado que tem um filho antes do tempo, obviamente, tá? Um casamento que nós estamos nesse ambiente, nós estamos aí com 7 anos, a gente ainda não acha que está no tempo, nós somos novos, né? Ainda queremos construir algumas coisas, tanto numa estrutura organizacional, de casa e tudo mais, mas muito mais, nosso coração ainda queima muito mais na organização ministerial. Temos um desejo ali muito grande de dedicar nossas forças enquanto casais sem filhos no ministério, para então a gente poder casar. E para essa outra etapa, né? Isso. Porque a gente sabe que, gente, com filho você tem mais desafios no sentido assim, por exemplo, eu e o Tony, nós estamos aqui em casa, a gente sai agora, nós vamos sair agora, a gente vai sair agora. Se eu tiver um filho, eu tenho que ter toda uma estrutura, Então, nós temos um propósito no nosso coração, que é esse. Nós precisamos fazer algumas coisas para o reino, que se a gente tiver filho agora, vai ser talvez, a gente vai ter mais uma dificuldade, digamos assim. Não que o filho seja uma dificuldade, certo? Em nome de Jesus, não é isso. Mas vai ser mais desafiador, né? Então, para a nossa realidade, para esse momento, a gente consegue conquistar algumas coisas com mais facilidade, e ter mais agilidade nas coisas do que se a gente tivesse um filho agora. Agora, de repente, você tem um filho aí, você já tem um filho, então você não pode ficar dando essa desculpa: não, porque eu tenho um filho, então não vou... Não é isso, né? É uma questão de propósito mesmo, né? O seu propósito é diferente do nosso, né? Mas a grande questão é que nós estamos juntos cumprindo o propósito de Deus. Né? Isso. Então, gente, a gente tem 45 poucos minutos. Enfim, Diego fez uma pergunta aí. Acho que não vai dar tempo de eu acho que, de forma bem resumida, por causa do tempo, uma das formas de poder não se enganar é poder ter pessoas ao seu lado que ajudem você
a dizer se essa pessoa vai ser certa ou não. Amém? Amém. Gente, que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. A gente vai marcar. Vamos fazer uma pose rapidinho, amor. X. Amém? Olha pro parceiro do lado, se está com sua esposa, diga: eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor. Eu quero passar todos os meus dias ao seu lado. Quero passar todos os meus dias ao seu lado. E sermos felizes para sempre. Sermos felizes para sempre. Deus te Beijo, abençoe. gente. Deus abençoe.